E hoje tem Flamengo, Mengão entra em campo, partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta a campo, como você disse, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, né? 9h30 da noite no Maracanã. Mais de 40 mil ingressos de Vene Casagrande já foram vendidos para esse jogo que vai ser marcado por reencontros, como o Vene disse. O reencontro do Flamengo com o Gerson e do Cruzeiro com o Leonardo Jardim. E a imprensa mineira está com medo do Flamengo? O Cruzeiro tem que assinar o empate e agradecer a Deus. O mal do Flamengo é 10 vezes melhor que o bom do Cruzeiro na temporada inteira. Eu não estou exagerando. O mal do Flamengo, e eu não vou nem entrar do Atlético, cara, porque o Atlético ainda é pior. O mal do Flamengo, mas o Cruzeiro no seu auge deste ano é muito pior que assim, o Flamengo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão entra em campo hoje, partida contra o Cruzeiro, uma partida muito importante pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro no Brasileirão não está em boa situação, está na parte de baixo ali da zona do rebaixamento. Já o Flamengo precisa de uma vitória para poder começar a arrancar na pontuação do Brasileirão. E a imprensa esportiva falou sobre uma possível troca ali no comando do Leonardo Jardim. Nas táticas do Flamengo, o Leonardo Jardim deve começar a colocar a sua metodologia em prática e a gente vai analisar aqui. Chega aqui, daquela moral, explode o dedo no like, vamos bater juntos aí uma meta de 3 mil likes. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também o seu palpite para a partida de hoje, tá bom? Já vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Band Esportes, link na descrição como crédito. Vamos lá para as informações do Flamengo. Para o Flamengo agora é o Cícero Melo que está com a gente. O Flamengo vai encontrar o campeão mineiro nessa rodada em Cícero. E vai o Leonardo Jardim encontrar a sua ex-equipe e o Flamengo encontrar também seu ex-treinador, Cícero. É verdade, Bruno. O Flamengo começou a semana de forma mais tranquila, na verdade, aliviado, né? Depois aí do início turbulento aí com a demissão do Felipe Luiz, a perda de títulos importantes, como a Supercopa do Brasil para o Corinthians, a Taça Guanabara, que não é tão importante, mas o Fluminense foi campeão, pontos corridos, e a Recopa Sul-Americana para o Lanús da Argentina. Agora o Flamengo se tornou aí campeão carioca da temporada, tricampeão estadual e conquistou seu 40º título de campeão no Rio de Janeiro. Ontem, na festa de premiação, de encerramento do campeonato, a seleção do campeonato teve apenas 2 jogadores do Flamengo, que não é muito comum, né? Geralmente o Flamengo tem a maioria. Léo Pereira, zagueiro, e o Pedro, atacante. E o Rossi, goleiro, ganhou aí um prêmio que foi denominado Herói do Campeonato. Ele acabou pegando os pênaltis e dando o título ao Flamengo. O Flamengo volta a campo, como você disse, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, né? 9h30 da noite no Maracanã. É o jogo do Flamengo, que é o 11º colocado com 4 pontos ganhos, 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, mas temos que lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos. O jogo da quarta rodada foi adiado contra o Mirassol, data ainda indefinida pela CBF, por causa do Flamengo e Lanús pela Recopa Sul-Americana. E vai pegar o Cruzeiro, que não está num bom momento no Campeonato Brasileiro. Foi o campeão mineiro, mas é o penúltimo colocado, está no Z4 com apenas 2 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim vai enfrentar pela primeira vez o seu ex-clube. Ele está aí com a escalação indefinida. Ele anunciou, depois do título, que o Flamengo vai ter muitas mudanças para esse jogo contra o Cruzeiro, que é dar minutagem a todo mundo, conhecer todos os jogadores e poupar aqueles que estiverem mais desgastados. Saul, se recuperando de uma cirurgia no calcanhar, ainda não está à disposição para jogar, e a dúvida é o Bruno Henrique, com dores no pubis. Bruno. O Jardim, então, começando a fazer essas mudanças e a entender como é que vai funcionar a dinâmica desse novo Flamengo. Obrigado, viu, Cícero? E o Rossi, então, herói do campeonato? Será que esse prêmio já existia ou perceberam que ele ia ficar sem prêmio e inventaram um prêmio para entregar para o goleiro do Flamengo, que de fato merecia, né? Foi o cara que decidiu o título ali no final da competição. Nath Andrade tá com a gente, hein, Nath? Tá todo mundo inteiro aí no Cruzeiro e o Cruzeiro tá pronto para a partida contra o Flamengo? Bom dia, Bruno. Bom dia para vocês no estúdio, para o fã de esportes.
Quase todo mundo inteiro. Da briga saiu todo mundo inteiro, né? Aquelas cenas lamentáveis no Mineirão. Mas o Cruzeiro tem desfalques importantes para esse jogo contra o Flamengo. Foi anunciado ontem que o Romero, ele sofreu uma fratura na costela esquerda. O Cruzeiro fez questão, inclusive, de destacar que essa lesão aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, que não foi naquela confusão horrorosa do fim do jogo. E o Bruno Rodrigues também, atacante, chegou agora, já sofreu uma lesão. Ele teve uma lesão, ele foi diagnosticado com estiramento muscular na coxa direita. Nenhum dos dois vai para o jogo. O Romero vai ter um tempinho aí de tratamento um pouco maior. E com o Romero fora, quem pode voltar a aparecer nesse time do Cruzeiro é o Wallace, né? Ele que chegou com muita expectativa, não conseguiu se encaixar nesse time do Cruzeiro. Foi uma decepção para muitos torcedores. Chegou a ficar afastado, acharam que o Wallace ia sair do time. Ele não saiu. Pode voltar a ter uma outra chance agora com essa lesão do Romero, porque o Cruzeiro ele não tem um substituto imediato para a posição do Lucas Romero. O Cruzeiro, ele treinou ontem à tarde, não teve muita festa pós-campeonato, né? Voltou a vencer o Campeonato Mineiro depois de 6 anos, comemorou só no dia, ontem já teve treino à tarde e precisa virar a chave no Campeonato Brasileiro, né? Como o Cícero mesmo adiantou, o Cruzeiro não vem bem no Brasileiro, ainda não venceu na competição, tá ali na zona de rebaixamento. E o Cruzeiro, no fim do jogo, o papo foi de recomeço, foi de construir uma nova história. Esse início do ano do Cruzeiro não foi bom, nem no Mineiro, nem no Brasileiro. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro se classificou no Campeonato Mineiro com a melhor campanha, mas chegou ali a uns 2 jogos do fim da primeira fase, correndo risco de nem se classificar. Campeonato Brasileiro, a campanha está muito abaixo do esperado, e agora é tentar recomeçar, aproveitar o ânimo que ganhar o Campeonato Mineiro deu para o Cruzeiro, para mudar a história no Brasileiro também. E aí tem o reencontro com o Leonardo Jardim, depois de toda a polêmica que foi feita com a ida do Jardim para o Flamengo, porque ele falou que ficaria no Cruzeiro, só treinaria o Cruzeiro no Brasil. Muitos torcedores se sentiram traídos, alguns jogadores também até deixaram de seguir o Jardim nas redes sociais. Agora é aguardar para ver como vai ser esse reencontro, Bruno. Mais de 40 mil ingressos do Vene Casagrande já foram vendidos para esse jogo, que vai ser marcado por reencontros, como o Vene disse. O reencontro do Flamengo com o Gerson e do Cruzeiro com o Leonardo Jardim. Agora que está comandando o Flamengo. Vene, como é que vem esse Flamengo aí para esse jogo? Parecido com o último, ou será que ele já vai começar? Eu acho que ele já vai começar a colocar o dedo dele no trabalho dele ali no time. Eu acho que a primeira escalação dele sob o comando do Flamengo foi uma escalação de segurança, digamos assim. Ele não fez muitas mudanças, até porque eu, no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo. Não chamaria tanto a responsabilidade para ele. Porque, supondo que ele começasse o time da maneira que ele quisesse, fazendo muitas mudanças, aí o Flamengo perde o título, tá vendo? Pra que mudou tanto? Ele botou ali a bola de segurança, fez a escalação. Acho que alguns jogadores vão acabar perdendo espaço de uma maneira natural e outros vão ganhar. Mas a minha grande dúvida, Fernandinho, em relação ao trabalho do Leonardo Jardim é: como ele vai fazer o Arrascaeta render da maneira que o Arrascaeta rendeu em 2025? Nesse primeiro jogo do Leonardo Jardim, sob o comando do Flamengo, a gente pôde ver um Arrascaeta muito abaixo de rotação. Por conta disso, porque ele quer que o Arrascaeta faça algo que eu acho que o Arrascaeta não vai conseguir fazer por conta da parte física. Inclusive, na entrevista coletiva depois do título, ele deixou a entender que ele vai revezar bastante a Arrascaeta e o Paquetá, e para mim não seria nenhum absurdo. Talvez o Arrascaeta jogando junto com o Paquetá, e aí o Carrascal sai do time, mas eu acho que a gente vai ver um Arrascaeta menos protagonista que foi em 2025. E foi divulgado o Léo Pereira na pré-lista do Ancelotti para os amistosos da seleção. A gente já falou do Vitinho aqui no lado do Botafogo. Tem mais... São 4 jogadores no total nessa pré-lista, ou Vene Casagrande? Do Flamengo são 4. Danilo, Alexandro, Léo Pereira, como você acabou de mencionar, que para mim é uma grande surpresa, e eu venho defendendo a escalação, a convocação de Léo Pereira desde a temporada passada, porque para mim ele foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, jogou muita bola, ele merecia ser chamado pelo menos uma vez por Carlo Ancelotti para ser observado de perto. E o outro jogador, você já conhece muito bem, que é o Lucas Paquetá, que para mim tem um pé e meio na Copa do Mundo, só não será chamado para a Copa do Mundo se sofrer alguma lesão.
porque eu acho que ele é um jogador que o Ancelotti deseja levar. Então o Flamengo tem 4 na pré-lista. A gente pode discutir se Danilo merece, acho que o Alexandre acaba merecendo pelo que ele vem jogando no futebol brasileiro e por falta de opção também na lateral esquerda, e o Léo Pereira já disse aqui que merece bastante, e o Danilo, eu tenho já a minha opinião. Eu não levaria para a Copa do Mundo, eu falo isso há muito tempo. Você levaria, Lucas Moretti? A gente entende aí o Alexandro, um pé e meio também na Copa. É isso. Né? A gente também já falou isso aqui. O Paquetá também, concorda você também? E os outros 2, os 4, quem que já tá com um pé e meio na Copa? Então, o Alexandro, creio que é uma unanimidade, né? Sim. Joga muita bola, a experiência dele, inclusive, o Alexandro é um jogador pro futebol brasileiro, pra torcida brasileira subestimado, porque a história que o Alexandro criou, né, na Itália foi uma história muito grande. Com relação aos outros jogadores, né? O Léo Pereira, eu também vejo que merece essa oportunidade. Inclusive, o Léo Pereira, em diversos momentos na temporada passada, ele reclamava disso, né? Por não ter tido oportunidade na seleção brasileira. A história que o Léo Pereira ele constrói no Flamengo é uma história muito bonita. E a bola que ele tem faz com que ele mereça pelo menos aparecer em uma lista de convocação. E dá um engajamento legal se os 2 forem. Sim, perfeito. Dá um papo, dá uma coisa, não dá? Sim, dá. Quem? Dá. O Militão Dá. e ele. Tinha que botar no mesmo quarto. Eu ia adorar. Tem que ter entretenimento, Tem que gente. ter, Tem que gente. ter entretenimento. Imagina a dupla de zaga, Militão e Léo Pereira. Coisa boa, cara. Pode terminar seu raciocínio, Lucas Moretti. Vê o tempo da groselha aqui. O Danilo é um jogador que no Flamengo, no ano passado, ele não foi titular em muitos jogos. Então, assim, eu não concordo com a convocação do Danilo. Eu não consigo ver. Eu, por exemplo, creio o Léo Ortiz é um jogador mais pronto do que o Danilo para jogar na seleção brasileira nesse momento pela qualidade que tem. Eu te falo né? outro que passou recentemente pelo futebol brasileiro. O Thiago Silva merece mais que o Danilo. Nossa, tem? É verdade. Se a gente for falar jogo... Gente, olha só, eu e falo de isso... potência física também. Fernandinha, você tá de prova. Eu falo isso desde antes do Danilo chegar ao Flamengo. É verdade. Na época era Dorival Júnior, Fernando Diniz. Assim, eu respeito muito o Danilo. Mas, Vene, você vive elogiando ele com a camisa. Gente, camisa do Flamengo é uma coisa, disputar a Copa do Mundo é outra coisa. Totalmente diferente. Então, acho que pra Copa do Mundo, eu não levaria o Danilo, eu levaria um outro jogador. E você, o Vene passou o tempo assim, o Danilo chega, eu me lembro que apareceu um tweet, quero ver o que o Vene vai falar agora do Danilo na seleção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Danilo é um jogador hoje opinião. convocado muito por aquilo que ele fez também, né? O Danilo é importante lembrar, ele foi capitão durante boa parte desse ciclo. Só que olhando pro que foi feito, o Thiago Silva fez muito mais pela seleção brasileira do que o próprio Danilo, né? Então, se for por merecimento, o Thiago Silva de fato merece mais. E qual deve ser então a explicação? Pro Danilo? Esse início de ciclo dele sendo capitão. É a única explicação. Não, ele já tá aparecendo há muito tempo. Jogador de confiança, eu acho. Eu acho que é jogador de confiança. E é basicamente assim, faz várias funções. Há uma versatilidade misturada com uma experiência. A liderança e aí dele a gente também, vê também como é que e aí eu vou entrar na minha opinião, como é que esse tipo de personagem, aí quando você põe pra debater com o Thiago Silva, aí não tem conversa. Mas só o Danilo em si, a figura dele, o que aconteceu na final da Libertadores? Sim. Era um jogo equilibradíssimo. Sim. E foi necessário uma pessoa fora do tom mental, de experiência, de coragem, para subir mais alto que todo mundo e fazer o gol no limite do nível de competitividade. Tá todo mundo vibrando igual, muito alto, e você tem que vibrar um pouquinho mais alto. E é esse tipo de jogador experiente que faz isso. Então eu não sou muito do contra da convocação de jogadores. Não, eu também não levanto a bandeira achando absurdo, não. Eu entendi. Eu só não levaria, entendeu? Entendi. E tem uma curiosidade, Danilo e Alexandre. Eles ganharam o 13º título juntos, no mesmo time, agora recentemente com o Campeonato Carioca. Exatamente. Um jogador que eu não vejo explicação, vou ser sincero, para levar o Lucas Paquetá. Não consigo ver nesse momento ele numa lista de convocação. Por quê? Paquetá, ele estava jogando num clube na Inglaterra que estava lutando contra o rebaixamento. Eu creio que para um jogador vestir a camisa de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, ele precisa estar competindo em alto nível. Paquetá, lutando contra o rebaixamento no futebol inglês, não estava competindo em alto nível. Chega no Flamengo, até o momento não conseguiu encaixar. Então, um jogador que, de fato, em momentos na seleção brasileira já brilhou, já teve um bom desempenho, mas hoje, nesse momento, eu não vejo todo Paquetá treinador de seleção. E olha só, nação, eu separei aqui um pequeno trecho da imprensa mineira falando aí sobre a partida de hoje entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. E muitos deles, deram a opinião dizendo que o Flamengo, estando na fase ruim, é melhor do que o Cruzeiro estando no seu auge. Vamos aqui analisar
e eles falando sobre isso. Já deixo os créditos aqui ao canal do HG Play, link na descrição. Vamos lá para as informações, vamos ver o que eles falaram dessa partida. A última possibilidade dele puxar o Gerson pra trás. Não, ele não vai mexer nisso. É estranho. Cara, a melhor, não acho que faz isso, não. A melhor oportunidade criada pelo Cruzeiro no Clássico, que é justamente o gol, é o Gerson chegando ali de fundo. Não, a aproximação de Gerson e Matheus Pereira, é o que a gente quer que aconteça. Se ele consegue colocar o Matheus mais próximo do Gerson, acabou. Acabou, os caras têm qualidade. O lance do gol é todo deles. Tá, o Caio Jorge salta 200 metros pra trás, ganha no alto do Renan Lodge e cabeceia bem. Óbvio que tem o mérito do Caio Jorge, mas a criação da jogada é Matheus Pereira e Gerson. Então, velho, tem como chegar à linha de fundo, tem como criar com o Gerson jogando de ponta. O meu ponto ali é, hoje, em relação à saída do Lucas Romero, o Cruzeiro, pra mim, tá bem servido com reserva. Sim. A gente tem que entender, cara, que quando a gente fala do Mateuzinho ser o reserva do Romero, é porque ele não vai ter a mesma qualidade do Romero. Isso é óbvio. Mas ele tem uma qualidade que é o suficiente pra ajudar. Bom, o Matheus Henrique não foi contratado pra ser reserva do Romero e ele não é primeiro volante de origem. Então, mas aconteceu e ele rende ali. Tá? O cara que era pra ser esse cara é o Wallace. Só que o Wallace, cara, a melhor atuação do Wallace até agora é na porradaria. Não tem outra atuação. Eu acho que o Tite, ele pode fazer isso sim, porque técnico de futebol é tão genial que toda vez que um cara tá jogando muita bola, ele perde um outro cara, ele faz a burrice de mexer na estrutura do time. Isso é a coisa que eu mais vejo na existência do futebol. É ele tirar o cara que tá bem numa posição e falar assim, ele tá bem nessa posição aqui, eu vou pôr ele nessa outra, que ele vai bem também. E sempre é um fracasso. Eu não duvido que faça isso que o Popó falou, não. Mas eu acho que trazer uma dupla de volantes com Lucas Silva e Gerson é bem possível. É bem possível. Cara, mas descaracteriza muito. Eu concordo. E você perde o Gerson no melhor momento dele, que é justamente que ele tá crescendo aberto pela ponta. E também o Gerson jogando ali, ele puxa pra dentro, dá espaço pro Kaique chegar na linha de fundo. Se você bota o Wanderson ali, embaralha tudo, vai ficar estranho. Não descaracteriza demais, não tem como. O Azoio tem dificuldade de recompor. Pro lado direito faz sentido, porque o William já não chega tanto quanto o Kaique chega. Pro lado esquerdo não... Isto posto, qual time na sua cabeça pra amanhã? Vamos lá, vai de Cássio, né? Espero que esteja bem, espero que esteja tranquilo. Eu tô tendo que considerar que tá todo mundo bem, né? Na briga ele provou que ele tava bem. Tá bem, tranquilo. Vai de Cássio, na direita o William, a dupla de zaga Fabrício, Bruno e Vidalba, não tem segredo, o Kaique na esquerda. E aí vem o meio campo. Eu vou no que eu gostaria de ver, tá? Que pra mim é Lucas Silva e Christian fazendo uma dupla de volantes ali bonitinho. O Christian, ele é volante de origem, ele não é primeiro, mas ele sabe jogar, ele sabe atuar ali. O Tite tentou no começo da temporada, né? Usar o Christian muito de volante mesmo. Então eu acho que isso pode pra esse jogo acontecer. Não assustaria se fosse o Matheus Henrique, mas também não assustaria da possibilidade que o Rep falou. Tem uma mensagem aqui, o Rafael Oliveira mandou aqui um superchat dizendo, falar que o Matheus Henrique não vingou, estão falando merda. Uai, vingou? Não, vingou. Vingou? Cara, vingou. O Matheus Henrique vingou? A gente pode... Não, peraí. Pô, gente, momento ele nem algum, alguém mandou ele expectativa melhor. Quando surge era tipo o novo Arthur, gente. Isso. Quando ele surge era no novo Arthur. É o tapioca da seleção brasileira. Ele era tipo um novo Nós estamos falando de um cara que era selecionável. Não é o melhor exemplo, né, pra vingar. Mas ele jogou lá fora. Tá tudo. É que o Arthur também não é o melhor exemplo pra vingar. Não vingou, mas o meu querido Rafael. Não vingou. Eu acho que vingou. Não vingou. É bom, tá? bom Nós contratamos o Matheus Henrique pra ver um jogador de seleção brasileira. Nós queremos. Quando ele chegou. Quando chegaram o Wallace e o Matheus Henrique. Né, Popó? Não falei que é a culpa dele. É a frase do Valu, né? Mas que resolveu o meio de campo. Mas assim, ele nunca foi esse cara, ele nunca foi um cara que se apontava e achava como titular absoluto. Matheus Henrique? Nunca foi. Quando ele chegou? Não, gente. Não. Desde a chegada ao Cruzeiro, ele começou a treinar, disputar posição e etc e tal. Ele nunca foi um jogador que a gente apontou e falou, cara, não é o Lucas Silva. Por causa de lesão. Muito final por causa de 2024. Exatamente. Só no finalzinho de 2024. Só que de fato, tem um superchat aqui falando que, falar que ele não aconteceu, falar merda. Cara, mas não aconteceu. Não aconteceu. Eu acho que ele tem acontecido. Mas é que a gente espera mais. O William tá suspenso, desculpa, gente. Obrigado. O chat lembrou que o William tá suspenso. O William tá suspenso. Expulso tá todo mundo, viu, amigo? Expulso tá todo mundo. Mas você escalou o time com o Fagner, não? Eu botei o William mesmo. Mas é porque eu sei que o William tomou o terceiro amarelo. Não foi nem o vermelho, ele tomou o terceiro amarelo. O meu time na linha defensiva é aquele lá mesmo, né? Fagner, Fabrício, Vidalba e Kaique. Isso. E aí eu iria de Mateuzinho, Lucas Silva, Gerson pela esquerda, Christian pela direita, Matheus Pereira e Caio Jorge. Eu ainda tenho uma expectativa muito grande pra cima do Arroio.
Eu acho que ele... Eu acho que o Arroio vai ser uma peça importante esse ano. Mas eu acho que ele pode ser titular ainda nesse time. Eu acho que ele vai oscilar pela idade, Thiago. Calma um pouco, não. Eu acho que ele vai oscilar. Hoje pra mim é Christian e Gerson. Não, eu concordo que nesse momento, mas durante a temporada, o Tite vai ter que fazer essa mudança em algum momento. Eu entendo a falta de, talvez, ali nos dois, que os dois talvez não tenham, como é que eu vou dizer? Profundidade. A chegada da linha de fundo ali. Mas são dois caras que, pra mim, hoje tem que ser titulares. Não, nesse momento o Tite encontrou um Cruzeiro que me agrada um pouco. Ainda falta muito pra chegar ao Cruzeiro, que eu acho que é o melhor. Mas já encontrou um Cruzeiro que me agrada. Sim. Porque, não que ele tenha que me agradar, né? Mas eu falo em relação à qualidade do time. Eu entendo. É um time que eu já consigo olhar e ter perspectiva de futuro. Sim. Eu não tinha no início da temporada. Depois daquele jogo contra o Curitiba, eu achava que o Tite tinha que ser demitido. Só que aí vieram os resultados, o Cruzeiro começou a jogar melhor. Jogou bem contra o Corinthians. Pois é, mas acho uma derrota amanhã volta a pressão. Pressão, desculpa. Volta. Mas não regride o nível do trabalho, né? Mas não regride o nível do trabalho. Pode voltar a pressão, mas o trabalho já evoluiu. Porque o próprio Tite admitiu que sim, né? Eu acho que volta a pressão, sim, principalmente... Não, a pressão ela não acaba, né, a pressão cara? externa, a pressão externa, ela volta cara, o Thiago, o Campeonato Mineiro ele só tem valia na segunda-feira. Hoje é terça-feira, nós já estamos conversando de Flamengo, de Internacional, e o assunto não foi o título, foi a pancadaria. Você vê que não tem relevância alguma. Mas existem derrotas e derrotas. Eu acho que o Cruzeiro amanhã... A do Flamengo é pior pro Jardim. Então, se amanhã o Cruzeiro toma um totó, aí sim, o negócio é pra pressão de fato. Agora, se o Cruzeiro luta, briga, faz uma boa partida e acaba, porventura, perdendo, é diferente. Uma vez eu perguntei para um conhecido mas se o Cruzeiro, mas assim, eu torço bastante. Uma vez eu perguntei para um conhecido nosso se o Cruzeiro ganhasse o Mineiro e perdesse o jogo contra o Flamengo, se o Tite seria demitido. Ele disse assim, com toda certeza. Não, eu acho que lá dentro a pressão é diferente, mas aqui fora, o ponto é o seguinte. Ainda mais se o Cruzeiro perde pro isso é levado em conta. Não, se o Cruzeiro perde pro Flamengo, o debate técnico que a gente não teve do clássico, ele vem à tona. Exato. Porque vamos lembrar que o clássico foi um jogo ruim. Sim. Cadê a evolução? O Cruzeiro foi campeão, beleza, a torcida tá feliz, comemorou, é o que o Rafa falou, dura até segunda-feira. Se perde pro Flamengo, meio-dia, se perde pro Flamengo, o que vai vir à tona é o debate do jogo do clássico. Gente, vocês lembram jogou mal contra o Flamengo, mas teve evolução no clássico? Não teve, jogou mal. E outra coisa, e aí entra na questão do brasileiro de novo. No brasileiro, vamos levar pro Campeonato Brasileiro. Se não ganha do Flamengo, e convenhamos, por mais que o Flamengo tenha o elenco que tem, quem tá vendo o Flamengo jogar, é que não é mais o Felipe Luiz, os questionamentos que estavam sendo feitos, um aproveitamento de 70%, a gente já falou disso aqui, um absurdo, a demissão, da forma que aconteceu e tal. Mas convenhamos, vocês viram o jogo contra o Fluminense? Não. De rabo de olho. Cara, eu não pude, tava vendo o clássico. Não jogou bem. Não foi um Flamengo, o Flamengo que não tá jogando bem. Exatamente. Então, eu acho que há a possibilidade do Cruzeiro chegar lá e ganhar o jogo. Momento pro Cruzeiro fazer um empate. Fazer Você assinaria um empate? Assino. Não. Empate eu assino. Não. Eu assino. O jogo é aqui, ganhar amanhã. Eu assino. Gente, você pensa em longo prazo. Não, o jogo lá. O que é isso? O Cruzeiro tem que assinar o empate e agradecer a Deus. O jogo lá. Você um empate lá. Cara, você tá tratando o Cruzeiro tá no momento de crescente. Mas o Rap tratou o Flamengo ali como se fosse o Real Madrid, cara. Não, é porque tá jogando mal. Aqui, deixa eu te contar. O Flamengo tá jogando mal. Eu vi 2 jogos do Flamengo. O mal do Flamengo é 10 vezes melhor que o bom do Cruzeiro na temporada inteira. Eu não estou exagerando. O mal do Flamengo, e eu não vou nem entrar no Atlético, cara, porque o Atlético ainda é pior. O mal do Flamengo, não, porque eu não tô fazendo esse juiz de mérito, eu tô falando com muita sinceridade. Eu vi péssimas partidas do Flamengo, sim, você tem toda a razão. Mas o Cruzeiro, no seu auge deste ano, é muito pior que assim, o Flamengo tem mais qualidade que o Cruzeiro. Isso é inegável e indiscutível. Isso aí você bota numa planejada lá, você fala um empate fora de casa com o Flamengo, é um bom resultado em qualquer situação. A gente não pode ignorar contexto. E assim, eu acho que o Cruzeiro fez um jogo bem honesto, como disse o Danilo, no clássico contra o Atlético. Correto. Eu acho que o Cruzeiro fez um jogo correto, cara. Porque, assim, dava pro Cruzeiro ter matado o jogo. Na bola da confusão, era pra matar o jogo. É que o passe do Bruno... É Bruno Rodrigues dá o passe pro Matheus Pereira finalizar? Sim. O passe do Bruno Rodrigues é um pouco pra trás. E aí, então, cara, eu acho que dava, naquele momento, pro Cruzeiro matar o jogo. E o Cruzeiro teve a oportunidade de matar o jogo. E mais do que isso, o Cruzeiro foi muito bem defensivamente. O Atlético não dá um chute na direção do gol do Cássio. Só estou de fora Isso não é só demérito do Atlético, é mérito também da marcação do Cruzeiro. Será que amanhã o Tite vai meter... Será que o Tite amanhã vai meter uma retranquinha, hein? Eu faria. Eu não acho. Retranca eu acho que não. Eu acho que não. Faria. Retranca eu acho que não. O Tite muitas vezes tem se defendido tendo a bola, né?
ele deixa o outro time correr atrás da bola. Não é um bom, não sei se é um bom negócio amanhã fazer isso não. Eu meteria uma retranquinha gostosa, fechadinho, com HG. só saindo. Cara, mas então, se vai meter uma retranquinha, tem que ser mais veloz. Ficar dando bola no pé do Flamengo é isso que eu ia dizer agora, que sempre vai alguém dizer assim, não... O Pulgar tá fazendo gol de fora da área. Mas ir pra trocação com o Flamengo, cara, do jeito que o Jardim gosta de jogar... Não, é melhor acho que o Tite mas o Cruzeiro novamente que nem foi contra o Atlético, fazer um jogo correto, com calma, sabendo explorar espaço. O Tite quer ter a posse de bola. Eu acho que o Cruzeiro tem que fazer marcação, pressão na saída, a tentar afogar o Flamengo numa questão física. Um bote errado já era, tá dentro do gol do Cruzeiro. Se der campo pro Flamengo, é o que você falou, como é que é? Totó? Se der campo pro Flamengo, é Totó. Amanhã, eu acho que amanhã o Flamengo vai marcar a saída de bola do Cruzeiro, mas em cima na pressão. Pode escrever. O Flamengo, pelo menos é o que eu imagino, olhando para o que o Jardim fazia aqui. Vai lá, fecha, segura, saída de bola do Cruzeiro, segura, tenta fazer um gol para depois o Cruzeiro tentar montar para cima para buscar empate, abrir espaço e ele tentar explorar esse espaço. Acho que tá meio que na cara isso, não sei. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então hoje tem Cruzeiro, hein? Você já tem o seu palpite para a partida de hoje? Já vai, faz o seguinte, já vai nos comentários, já coloca aí de qual cidade você está acompanhando hoje nossos vídeos. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, já coloca nos comentários aí o seu palpite. Hoje é dia de palpite. Mas antes de eu deixar meu palpite registrado aqui, vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo. Lá no site do Globo Esporte, o GE, eles notificaram de acordo ao treino do Flamengo com o Leonardo Jardim. Dá só uma olhada. De acordo ao site do Globo Esporte, a provável escalação tem o goleiro Rossi na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Nas laterais, Varela e Alexandro. Meio de campo com Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta. Nas pontas, Carrascal e Samuel Lino e Pedro. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que ele vai trocar. Eu acho que ele vai colocar Paquetá e Cebolinha. Eu acho que ele vai trocar. Saiu uma notícia, inclusive saiu ontem, a gente até viu, se eu não me engano, aqui no começo do vídeo, falou sobre que a possibilidade do Léo Jardim já começar a colocar a metodologia dele em prática e também fazendo as mudanças que tem que ser feita na escalação, fazendo rodízio de jogadores para ele poder conhecer como que cada jogador ali ele pode ajudar no sistema tático dele. Então eu acho que ele vai mudar hoje. Para mim ele vai de Paquetá e Cebolinha e o Pedro ali na frente como o 9 ali de referência. Eu não sei se ele vai começar a mudar já a formação tática nessa primeira semana dele, mas eu acho que já na próxima partida, o próximo jogo do Flamengo, eu acho que ele já vai começar a mudar. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? A expectativa para essa partida é boa, o Maracanã vai estar lotado, a expectativa é de bater mais de 60 mil pessoas hoje no Maracanã. E vamos lá de palpite então, já tem seu palpite? Eu vou colocar meu palpite, para mim vai dar Flamengo 2, Cruzeiro 0. Por quê? Vou dizer por quê. O Léo Jardim conhece muito bem o Cruzeiro. O Léo Jardim conhece muito bem o Cruzeiro. Aí você me diz assim, mas o Tite no Cruzeiro também conhece o Flamengo. Conhece, mas de outra época. Porque agora chegaram novos jogadores, chegou, por exemplo, o Jorginho, chegou o Carrascal, o Samuel Lino, o Tite não tinha esses jogadores na época dele. Então é um novo Flamengo, né? Jogando na forma da época do Felipe Luiz. Então eu acho que nesse ponto o Flamengo tem vantagem. O Leonardo Jardim conhece muito bem o Cruzeiro e tem tudo para dar um nó tático no Tite lá no Cruzeiro. Vamos ver se isso vai acontecer. A gente vai ficar de olho aí na partida. Vai ser uma partida boa. Eu acho que vai ser uma partida boa. Se o Tite não retrancar o Cruzeiro, né? Pra mim, eu acho que o Tite vai fazer isso. Ele vai deixar tudo fechadinho ali. E aí tem um reencontro hoje, né? Entre Gerson e a torcida do Flamengo. E também da torcida do Flamengo com o Tite. Cruzeiro com o Leonardo Jardim. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Pra mim é 2-0 Flamengo. Vai nos comentários, põe aí o seu palpite e vamos ver quem vai acertar o palpite de hoje, tá bom, nação? É isso aí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, apoia o trabalho do nosso canal. E olha só, torne-se membro do canal. Você tornando membro do canal, o seu comentário sempre vai estar fixado, privilegiado, em destaque
aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso daí, obrigado por você estar aqui, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.